Olá a todos e a todas. É uma satisfação imensa participar desse evento online chamado Direito em Debate, os impactos do coronavírus, da Covid-19. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para que vocês me conheçam, tá? Meu nome é Cassiane Vendramin, eu sou professora de Direito Penal e Processual Penal na UniOesc, tá? Eu sou advogada, trabalho com a atuação direcionada na área da saúde, que envolve tanto os direitos do paciente como dos profissionais da saúde, incluindo também o caso dos planos de saúde. Eu sou mestre em Direitos Fundamentais e pós-graduada tanto na área criminal quanto na área do direito médico e de direito à saúde. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre a área do direito à saúde, a atuação nessa área. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é sobre o que o direito à saúde ele é extremamente amplo. Ele é uma área de uma abrangência enorme, tá? Hoje eu vou abordar com vocês a área voltada aos direitos dos pacientes, tá? Vinculada ao tempo, então, da Covid-19. Mas é muito importante esclarecer para vocês que abrange muito mais do que apenas essa área dos direitos dos pacientes. A área do direito à saúde, ela também aborda os direitos dos profissionais da saúde. E quem seriam os profissionais da saúde? Os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros e aí por diante, tá? Esses profissionais da saúde, eles contam com direitos e deveres específicos e que muitas vezes nós não encontramos nos diplomas que nós estamos habitualmente acostumados a lidar, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. Mas, sim, eles estão normatizados em regulamentos, em portarias, em resoluções que são específicas e editadas pelos conselhos de saúde, né? Seja o Conselho de Medicina, seja o Conselho de Odontologia, seja a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a ANS, e aí vai. Então, nós temos a necessidade de acompanhar essa normativa justamente por conta da amplitude dessa área, tá? Essa observação, eu trouxe ela apenas para situar vocês em relação a essa área do direito à saúde, tá? Que é extremamente ampla. Hoje, nesse vídeo, né, nós vamos abordar especificamente em relação aos direitos dos pacientes em tempo de Covid-19, ok? Bom, para nós sabermos em relação a esses direitos dos pacientes, né, nós temos que entender que existe tanto uma abordagem relacionada ao atendimento que é disponibilizado no sistema público de saúde, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, como também em relação aos atendimentos proporcionados pelos planos de saúde, né? Então, a pessoa contrata um plano de saúde e ela gostaria de saber se ela tem algum direito relacionado a isso ou não, né? Eu elaborei essa dinâmica desse vídeo com base em vários questionamentos que me são feitos diariamente relacionados a essa temática. E então eu fiz em um formato de perguntas e resposta, justamente perguntas e respostas, né? Justamente para facilitar a compreensão desses temas, né? E para que não fique um assunto extremamente maçante. Nós sabemos que hoje nós estamos tendo um turbilhão de informações relacionadas a isso. Então, levando isso também em consideração, eu resolvi fazer uma espécie de bate-papo com vocês relacionado aos direitos do paciente em tempo de Covid-19 ou coronavírus, tá? Basicamente, o que é a Covid-19, né? Para que a gente tenha uma noção e de forma extremamente simples, tá? Eu posso explicar para vocês que a Covid-19 ela é uma doença causada pelo coronavírus nominado SARS-CoV-2,
tá? Que ele é um vírus da família daqueles que causam infecções respiratórias, tá? Os sintomas do coronavírus, da Covid-19, eles variam desde um simples, né, ou de um resfriado normal, até uma pneumonia severa. Em alguns casos, os pacientes eles podem ser assintomáticos, ou seja, eles podem ter contato com esse vírus, mas não apresentar nenhum sintoma, tá? Contudo, em alguns outros casos, os pacientes necessitam desde um atendimento ambulatorial, podendo evoluir para um atendimento hospitalar e medicamentoso, né? Por isso que é tão importante nós sabermos quais são os nossos direitos quando nós precisarmos de algum atendimento e estivermos infectados com esse vírus, ok? Então eu vou mandar aqui para nós o nosso primeiro questionamento. O SUS deve cobrir o tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus? Bom, a resposta é sim. O direito à saúde, ele advém da nossa previsão constitucional que determina que é dever do Estado proporcionar o atendimento integral à saúde. E por isso, deve sim ser assegurado a todos aqueles que busquem atendimento à sua saúde, tá? Contudo, eu não posso deixar de falar para vocês que é um momento extremamente delicado, né? E o que nos preocupa em momentos como esse é justamente o colapso que pode ocorrer no sistema público de saúde. Isso se deve à grande procura, né, de modo tão repentino diante dessa pandemia, né? Então, o fato é que os atendimentos públicos, eles também não estavam preparados para uma demanda tão grande e tão repentina. Então, nós temos que levar isso em consideração. O paciente que procurar o sistema público de saúde, ele deve sim receber o atendimento integral. E esse atendimento integral, ele envolve desde o exame, tá? Passando pela medicação e incluindo também internação e procedimentos que sejam recomendados e descritos pelo médico que assiste, né, que acompanha e que faz o atendimento daquele paciente, ok? Então, passando para a próxima pergunta, nós temos aqui: e se o paciente possui um plano de saúde, né? Como que funciona? Então, se o paciente tem um plano de saúde, haverá cobertura obrigatória para os usuários, tanto do exame de diagnóstico como do tratamento indicado pelo médico. É muito importante esclarecer que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela incluiu o exame para detecção do vírus no rol de cobertura obrigatória por intermédio da Resolução 453 de 2020, tá? E além disso, nós temos uma previsão no artigo 10 e no artigo 12 da Lei de Planos de Saúde que obrigam as operadoras de planos de saúde a cobertura de diagnóstico e tratamento de doenças que estejam previstas na Classificação Internacional de Doenças, a famosa CID, né? Como a COVID, ela faz parte dessa classificação, né? E como a gente tem ali as insuficiências respiratórias, então há sim a cobertura pelos planos de saúde, tá? Ademais, em relação ao tratamento, é importante esclarecer que não há um tratamento específico para a COVID, né? Direcionado única e exclusivamente para isso. O que é utilizado são os tratamentos gerais já disponíveis tanto no atendimento ambulatorial quanto no atendimento hospitalar, né? Porque são relacionados às insuficiências respiratórias e que o que deve ser realizado e analisado no momento dessa postulação de atendimento perante o plano de saúde é se houve a inclusão dos segmentos ambulatorial e hospitalar no contrato de plano de saúde. Como que isso funciona? A gente sabe que em alguns planos de saúde nós podemos incluir ou não
né, o atendimento hospitalar, por exemplo, a internação hospitalar, né? É preciso, então, analisar o contrato do plano de saúde do paciente para ver se aquele atendimento que ele busca naquele momento, ambulatorial ou hospitalar, ele faz parte do segmento de atendimento que está descrito no seu contrato de plano de saúde, ok? A próxima pergunta é: se os medicamentos indicados para o tratamento devem ser fornecidos, né, pelo SUS e pelo plano de saúde. Bom, muito se tem falado nos medicamentos para o tratamento, né? Então a gente sabe aí que tem a cloroquina, né? Tem todo aquele composto medicamentoso que está muito se falando aí nas notícias, né? O fato é que havendo a internação do paciente, tá? Tanto no sistema público de saúde, no SUS, como também a internação decorrente, né, de uma indicação médica e realizada pelo plano de saúde, né, com o aval ali do plano de saúde, em ambos os casos devem ocorrer os fornecimentos de todos os medicamentos indispensáveis para o controle e para a evolução da doença, tá? O que nós precisamos observar nesse momento é a recomendação médica, ok? O paciente não tem a liberalidade de exigir nem do SUS e nem do plano de saúde determinado tratamento que ele entende ser necessário. Mas se o seu médico, o médico que o acompanha, o médico que está cuidando daquele paciente, indicar, tá? Aí sim o plano de saúde deve fornecer o medicamento, né? E o procedimento que foi indicado por ele, ok? E o plano de saúde deve cobrir, assim como o SUS. A nossa próxima pergunta aqui diz o seguinte: o plano de saúde deve ficar mais caro no ano agora de 2020, de agora em diante, em razão da Covid-19? Essa pergunta eu achei muito interessante quando me fizeram, tá? Porque a gente sabe que todos os anos os planos de saúde eles sofrem um reajuste na nossa parcela, né? Então nós passamos por esse reajuste. E aí uma pessoa acabou me perguntando se, em decorrência dessa pandemia, da Covid-19, do coronavírus, haveria como os planos de saúde aumentarem os valores, né? Reajustarem esse valor, essa contrapartida que o beneficiário paga? Então, no ano de 2020 não pode ocorrer esse reajuste, tá? Isso porque os reajustes dos planos de saúde para o ano de 2020, eles levam em consideração os atendimentos realizados nos anos anteriores, 2018 e 2019, ok? Então, única e exclusivamente em decorrência da Covid-19, para o ano de 2020 não podem ocorrer reajustes, tá, nos planos de saúde. O que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que para 2021 poderia sim se cogitar reflexos, né, em decorrência da Covid-19. No entanto, já prevendo essa hipótese, tá? O IDEC, ele já encaminhou ofício para o MPF, que é o Ministério Público Federal, assim como para os ministérios públicos estaduais, pedindo a abertura de investigações relacionadas a esses preços, relacionados a esses reajustes, tá? Esse instituto, ele também oficiou a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, solicitando um estudo de impacto das medidas de enfrentamento relacionadas à Covid-19, tá? Isso porque eles têm, de fato, esse medo de que haja um reajuste muito significativo para o ano de 2021 e que gere também um colapso aí no sistema da saúde suplementar, ok? A nossa próxima pergunta diz o seguinte: em caso de demissão, né, em caso de rescisão de contrato de trabalho, eu beneficiário, né, a pessoa que for demitida, ela pode permanecer no plano de saúde?
Então, imaginem vocês o seguinte: eu sou funcionária de determinada empresa e tenho um plano de saúde vinculado àquela empresa. E a gente sabe que, em decorrência aí da pandemia e da paralisação dos serviços, uma série de demissões ocorreram nesse período, tá? Nesse caso, eu sendo demitida, né, eu sendo exonerada ali do meu cargo, eu tenho direito a permanecer vinculada ao meu plano de saúde? Sim, tá? A resposta é sim, e ela é com base na própria Lei de Planos de Saúde, a qual assegura o direito de continuidade do plano de saúde por um período que varia entre 6 meses a 2 anos. Esse tempo de permanência de 6 meses a 2 anos, ele é definido conforme o tempo que o funcionário esteve empregado, esteve com vínculo empregatício, ok? Assim, em um caso de desemprego, existe sim a possibilidade de permanecer no plano de saúde pelo período de 6 meses a 2 anos, tá? Contudo, eu preciso esclarecer para vocês que quem deve arcar daí com o valor do plano de saúde é o próprio beneficiário diretamente, tá? Essa observação se deve porque, em alguns casos, a empresa mesmo faz a retenção daquele valor relacionado ao plano, né? Direto na folha de pagamento. Então, havendo a demissão, encerra o vínculo com a empresa, permanece o vínculo com a operadora do plano de saúde. Desse modo, passa a ser de vinculação direta, né, de pagamento direto entre o beneficiário e o plano de saúde, ok? Então tem que tomar esse cuidado. A nossa próxima pergunta, ela é a seguinte: o plano de saúde tem algum prazo para atender o paciente em relação ao tratamento da COVID-19? Sim. Conforme a resolução 259 de 2011, tá, da ANS, existem prazos gerais de atendimento que as operadoras de saúde devem obedecer, tá, e devem seguir. Dentre eles, 3 dias úteis para o caso de serviços de diagnósticos realizados por laboratórios de análises clínicas em regimes ambulatoriais. O que é isso? O exame, tá, de detecção da própria Covid-19. 21 dias úteis para o caso de procedimentos de alta complexidade. 10 dias úteis para atendimento em regime de hospital-dia. Esses são atendimentos eletivos, tá? Quando a gente fala em atendimento de urgência e de emergência, não há prazo. O atendimento deve ser imediato. Então, imaginem a situação de um paciente que tem os sintomas e procura um hospital, né, que tem atendimento pelo plano de saúde, o qual ele é beneficiário, tá? Se ele buscar esse atendimento, que é um atendimento de urgência, tá? Ele vai sim ter a cobertura do plano de saúde e vai ser um atendimento imediato, ok? Não precisando, nesse caso, observar nenhum dos períodos ali que eu acabei de citar. Esses períodos são relacionados a atendimentos eletivos, ok? A nossa próxima pergunta diz o seguinte: como devem funcionar os atendimentos médicos durante a Covid-19? O que isso quer dizer? Nós vimos que em vários casos houve o fechamento de consultórios, de clínicas, né? Tanto médicas quanto odontológicas, atendimentos de fisioterapia e assim por diante. O que nós precisamos levar em consideração é que havendo, né, uma determinação de órgãos como a ANS, o Ministério da Saúde, tá? Deverá haver o fechamento dessas unidades, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos olhar e cuidar em relação aos atendimentos médicos durante esse período é as recomendações dos órgãos de saúde. Nesse momento, tá? Nesse momento, nós estamos com os atendimentos liberados. Aquela fase de fechamento obrigatório já passou. Então, nós estamos hoje com atendimentos liberados, ok?
Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui muito se falou durante esse período, né, de isolamento, da tal da telemedicina, da teleconsulta, do teleatendimento e por aí vai, tá? Que nada mais são do que consultas, atendimentos à distância. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, eles editaram documentos normativos que trouxeram orientações ao médico, né, relacionados a esses atendimentos à distância. Tem uma série de observações a serem feitas relacionadas a isso, né? Como aqui o nosso foco é direitos do paciente, tá? Em tempo de Covid, eu gostaria de salientar para vocês que hoje existe, e nesse período de pandemia, existe a permissão para que os médicos realizem o atendimento à distância. Contudo, é muito importante que se observe e que se tomem as cautelas necessárias para que se utilize uma plataforma específica e que seja extremamente segura, tá? Isso porque durante o atendimento há a transmissão de informações privativas, né? E que nós não podemos deixar com que isso seja veiculado, ok? Então, para os profissionais de saúde, eles devem tomar esse cuidado. E o paciente, ele também deve exigir do seu profissional que esse cuidado seja observado, tá bom? Outra orientação importante que eu acho que deve ser pontuada aqui é que os procedimentos eletivos ainda existe a recomendação de que eles devem ser evitados nesse momento. O que são esses procedimentos eletivos? São aqueles em que o paciente ele pode escolher se vai realizar ou não. E essa escolha não põe em risco a sua saúde, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer lá um procedimento estético, eu vou fazer, né, algo que eu posso realizar em um outro momento, tá? Então, a orientação dos órgãos de saúde nesse momento é que esses procedimentos sejam evitados, tá? Não significa dizer que eles estão proibidos. Eles podem ser realizados, mas se recomenda então que eles sejam evitados, que eles ocorram logo após passe todo esse período aí que nós estamos vivendo, ok? A última pergunta, então, ela é a seguinte: em caso de morte causada pelo coronavírus e o paciente tendo seguro de vida, deve a seguradora arcar com a indenização? A primeira coisa que nós temos que analisar nesse caso é a apólice do seguro, tá? Se a contratação ela ocorreu antes da infecção pelo vírus, tá? E ela abrangeu também uma cobertura relacionada aí à saúde, aí nesses casos deverá sim haver o pagamento da indenização, tá? O seguro deve ser acionado e ele deve sim cobrir com aquela indenização que estava prevista na cobertura, ok? Bom, o meu tempo já esgotou, né? A gente tinha aí um limite de tempo para conversar com vocês. Esses foram alguns esclarecimentos bem pontuais relacionados aos direitos dos pacientes em tempo de Covid-19. Eu fico à disposição de todos e de todas para eventuais dúvidas e deixo aqui o meu contato, tá? Para aqueles que tiverem alguma outra dúvida que eu possa auxiliar. Agradeço demais a atenção de vocês e quero realmente relembrá-los sobre as medidas de proteção e cuidado que nós precisamos observar durante essa fase, né? Durante esse momento que nós estamos vivendo. Então, usem sempre a máscara. Eu estou hoje sem aqui, porque justamente estou trancada num quarto, sem nenhuma pessoa, tá? Todas as vezes que vocês, então, saírem ou tiverem contato com o público, utilizem a máscara. Lembrem sempre de não colocar a mão no rosto, né? Não façam que nem eu, que fico o tempo inteiro com a mão no rosto. Lavem sempre as mãos e tomem os cuidados necessários, ok? Um grande abraço e um ótimo dia a todos!